Olá, bem-vindos a mais esta nossa conversa. Hoje temos um tema que está dando o que falar mesmo. Vamos mergulhar na história da Virgínia Fonseca, a influenciadora, e a sua recente viagem para Madrid. Uma viagem que, claro, jogou mais lenha na fogueira dos rumores sobre um possível romance com o Vini Jr., o jogador. Ok, vamos lá, desempacotar isto. Para esta análise, a gente se baseou em material recente, olha, da revista Conexão, da CNN Brasil e também do G1 Goiás. Tudo ali por volta de 1 de outubro de 2025. Fontes diferentes, peças diferentes desse, digamos, quebra-cabeças. E só para deixar claro, o nosso objetivo aqui não é, tipo, bancar o detetive, sabe? Confirmar, negar. Não é essa a ideia. O que a gente quer fazer é olhar para o que foi publicado, analisar as pistas, o contexto, tentar entender como essa história toda está se formando e, principalmente, o que alimenta tanta especulação. Vamos investigar o que saiu na mídia. Bom, e a ponta desse novelo recente está onde? No Instagram, claro. Terça-noite, 30 de setembro. Virgínia posta um story. Tá lá. Dentro de um avião. Mas a legenda, super vaga. Partiu. Que Deus nos acompanhe. Chegando no destino final, volto a falar com vocês. Boa noite, amo vocês. Destino? Nada. Zero. Pois é, e é justamente essa falta de informação, né, que abre um espaço enorme para especulação. Uma pessoa como a Virgínia, com a projeção que ela tem, viajando sem dizer para onde, já ia gerar curiosidade, claro. Mas aí entra o contexto, que é tudo. Madrid virou quase palavra-chave quando se fala dela ultimamente, por causa do Vini Júnior, né, que mora e joga lá. Então qualquer viagem para a Europa, ainda mais uma assim, sem anúncio, soa todos os alarmes. Na cabeça dos fãs, da imprensa, é quase um jogo de migalhas digitais, sabe? Exatamente. E a peça que faltava para, digamos, ligar os pontos, ou pelo menos apontar bem para Madrid, não demorou a aparecer. Isso segundo a revista Conexão e a CNN Brasil. Weber Gomes, que é amigo e assessor dela, postou alguma coisa. Um vídeo, um post, as fontes divergem um pouco, onde dava para ver um cartão de embarque. E o destino, Madrid, saindo de Guarulhos. Bem claro. Foi quase, sei lá, uma confirmação indireta, vinda de alguém próximo. Será que foi sem querer? Ou será que... Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Nesse mundo das celebridades, das redes sociais, pouca coisa é totalmente por acaso. Pode ter sido um deslize? Pode, mas também pode ser uma forma, digamos, controlada de manter o assunto vivo, de alimentar o buzz sem que ela precise se expor logo de cara. É uma tática até comum, sabe? Deixar a informação vazar por alguém do lado, gerar burburinho, ver como o público reage antes de, talvez, dar um passo maior. Faz todo sentido essa leitura. E para complicar, ou melhor, para adicionar mais uma camada, quase ao mesmo tempo, o Vini Júnior também estava ativo nas redes, postando fotos, e aí veio um outro detalhezinho que, claro, não passou batido. A interação da Virgínia. Ela comentou nu numa das fotos dele. Para quem não é de Minas, como a Virgínia, nu é uma expressão forte de surpresa, admiração. Tipo um uau, um nossa. No cenário onde falta confirmação, um simples comentário desses vira o quê? Mais um indício, mais um tijolinho nessa construção da narrativa de proximidade. É impressionante como essas migalhas digitais ganham peso, né? É fascinante analisar isso, né? Não só o comentário em si, mas o ambiente em que ele acontece. A gente vive numa cultura de vigilância constante das figuras públicas. Cada like, cada comentário, cada emoji, tudo é esmiuçado em busca de um significado oculto. O nu pode ter sido só uma reação espontânea dela. Mas no meio das viagens para Madrid, da festa de aniversário onde eles foram vistos juntos, do tal tapete, ele ganha outras leituras, outras camadas de significado. Vira parte dessa teia de provas que os seguidores e a mídia vão montando. É um fenômeno muito interessante sobre a fama hoje em dia. Totalmente. E toda essa interpretação fica ainda mais forte se a gente lembrar do momento pessoal da Virgínia. Todas as fontes fazem questão de contextualizar isso. A separação do Zé Felipe, em maio, fim de um relacionamento de 5 anos, 3 filhos pequenos, a Maria Alice com 4, a Maria Flor com 2 e o José Leonardo que fez 1 aninho. É uma mudança de vida grande, e ela não tem feito questão de esconder essa nova fase. Pelo contrário, tem falado abertamente que está solteira. A revista Conexão até lembrou de uma fala dela, bem humorada, respondendo a seguidores.
Perguntaram por que ela aparecia arrumada até para dormir e ela brincou: "Eu me despedi arrumada porque estou solteira e ninguém merece ficar me vendo muito feia aqui. Na verdade, eu não mereço, pelo bem da minha vida amorosa." Ou seja, ela mesma coloca a vida amorosa em pauta, mesmo que brincando. Exatamente. E essa postura pública, sabe? De tô solteira, tô na pista, mesmo que com humor, acaba servindo de moldura para tudo que ela faz depois. Por um lado, dá ela toda a liberdade de viajar, conhecer gente nova, viver a vida dela, normal, né? Mas por outro lado, qualquer passo que possa ser visto como um avanço nessa vida amorosa que ela mencionou, ganha um destaque enorme. Qualquer interação com alguém que possa ser um interesse, como Vini Júnior, ou uma viagem para um lugar ligado a ele, tudo isso fica amplificado. É quase como se ela tivesse preparado o palco para o público assistir essa nova fase de perto. Uma preparação consciente ou não, né? Mas que funciona, funciona. E esses rumores do casal Virgínia e Vini Júnior não são de agora, dessa viagem. As fontes, principalmente Conexão e CNN, lembram que isso começou a esquentar lá em julho. O marco zero parece ter sido a festa de 25 anos do Vini Júnior, dia 19 de julho. A Virgínia foi vista lá, numa área mais reservada, perto dele. Pronto, foi a faísca que acendeu tudo. É um padrão clássico no mundo dos famosos, né? Grandes eventos, festas, com muitos fotógrafos, muita gente olhando, viram um cenário perfeito para começar um rumor de namoro. Às vezes basta uma aparição juntos, uma foto no ângulo certo, um momento que pareça de cumplicidade e pronto. Nasce uma história que pode durar meses e depois ela vai sendo alimentada por pequenas pistas, como essa viagem agora para Madrid. A dinâmica é quase sempre essa. Um evento grande que começa tudo e depois vários indícios menores para manter a chama acesa. E desde julho, o que realmente deu força para essa narrativa foram as idas da Virgínia a Madrid. E aqui, olha, a coisa fica interessante mesmo. A frequência chama a atenção. A CNN Brasil diz que esta é a terceira viagem dela para a capital espanhola só em setembro. O G1 Goiás confirma, falando em 3 viagens no intervalo de um mês. Quer dizer, ela basicamente fez uma ponte aérea para Madrid. Isso é muito mais que uma viagem de turista, vamos combinar. O G1 Goiás até detalha um pouco essas viagens anteriores de setembro. Teve uma com amigos conhecidos, Lucas Guedes, Rafa Uxman, Duda Freire, o Herbert Gomes, que já falamos, o maquiador Nicolas Miguel. Fizeram um tour pela Europa. E na Espanha, rolou passeio de lancha de luxo com piscina e tudo. E a hospedagem, pelo jeito também não foi simples. Ficaram numa mansão descrita como super luxuosa, com elevador, piscina, sauna, bar, cinema, sala de jogos, piano, um palácio. E tem mais. Circulou uma foto específica no início de setembro que o G1 também mencionou. A Virgínia num jatinho com a localização marcada, Madrid. E ela segurando um buquê gigante de rosas vermelhas. São muitos sinais juntos, né? Se a gente junta tudo isso, a repetição das viagens, sempre para o mesmo lugar, o estilo de vida super luxuoso associado a essas viagens, jatinho, mansão, lancha, e momentos com cara de romance documentados como As Rosas, isso constrói uma narrativa visual muito forte, muito poderosa. Mesmo sem ninguém falar nada oficialmente, as imagens, as ações falam por si. A frequência sugere uma conexão que vai além de amizade e o cenário de luxo adiciona aquele toque de conto de fadas moderno que prende ainda mais a atenção do público. É uma imagem sendo construída, peça por peça. E no meio dessas peças todas, teve uma que viralizou de um jeito impressionante. O G1 Goiás contou bem essa história. Foi o caso do tapete. Em 18 de setembro, numa dessas viagens para a Espanha, a Virgínia postou uns vídeos, falando que tinha acabado de acordar de um cochilo e ia sair. O cenário parecia um closet. E o detalhe que ninguém perdoou, atrás dela, no chão, um tapete, preto e branco, com a marca Off-White bem visível. Aí os seguidores, que têm olho de águia, né? Viraram detetives na hora. Começaram a comparar. E descobriram que aquele tapete era muito, muito parecido, para não dizer idêntico, a um tapete que apareceu numa foto do closet do Vini Júnior. Uma foto que ele tinha postado em setembro de 2024. As montagens comparando os dois tapetes tomaram conta da internet. Foi visto quase como a prova definitiva, encontrada num detalhe do cenário. Esse episódio do tapete é um exemplo perfeito do que a gente chama de detetivismo digital dos fãs hoje em dia. Detalhes mínimos, às vezes que aparecem por um segundo num story, são capturados, ampliados, analisados, comparados com informações antigas.
Um objeto comum, quer dizer, comum para eles, né? Um tapete de grife vira a prova do crime numa história de romance que não foi confirmada. Isso mostra o nível absurdo de escrutínio que essas pessoas vivem. Mas também mostra como essas provas encontradas e validadas pela própria comunidade online ganham uma força enorme, às vezes mais força até do que a palavra oficial. A audiência constrói a narrativa junto com os protagonistas ou até mesmo apesar deles. É quase um reality show montado pelo público com as peças que vão aparecendo. E voltando para a viagem mais recente. Depois do mistério todo no início, da pista do cartão de embarque, a confirmação veio dela mesma. Na manhã de quarta, 1 de outubro, ela postou um vídeo, já na Espanha. O G1 Goiás até transcreveu. Já cheguei, estou em Madrid, já cheguei tem tempo. Pronto. Fim do mistério do paradeiro. Mas, e esse é o ponto-chave que a revista Conexão também destaca, apesar de tudo isso, frequência das viagens, interações online, pistas visuais como o tapete, confirmação de que ela está lá. Continua não existindo, pelo menos até agora, nenhuma confirmação oficial desse romance. Nem da Virgínia, nem do Vini Júnior. Quando perguntam para ela diretamente em entrevistas, a estratégia parece ser desconversar. Não negar de cara, mas também não confirmar. Elogia o jogador, mas não avança no assunto pessoal. Fica uma ambiguidade no ar, né? Talvez seja de propósito. Essa ambiguidade pode ser muito estratégica, sim. Manter o público na dúvida gera mais interesse, mais engajamento do que uma confirmação direta. Uma confirmação talvez esgotasse o assunto rápido, sabe? Assim, eles conseguem controlar a narrativa por mais tempo, manter os dois nomes em alta. Por outro lado, pode ser simplesmente para proteger a privacidade no início de algo. Ou, quem sabe, porque realmente não há nada concreto para confirmar ainda. A falta de confirmação oficial não quer dizer nem que é verdade, nem que é mentira. Só quer dizer que eles escolheram, por agora, não validar publicamente essa história que está todo mundo contando. E o público, como reage? A revista Conexão menciona isso rapidinho. Diz que nas redes sociais a coisa está dividida. Tem a turma que shippa o casal, né, que torce muito, vibra com cada coisinha, mas tem também o pessoal mais cauteloso. Gente preocupada com a exposição, com a velocidade das coisas, ou simplesmente gente que acha que a vida pessoal deles não devia ser tão fuçada assim. É um reflexo das paixões que essas figuras despertam. Exato. Então, se a gente fosse resumir os pontos principais que essas fontes trouxeram, o que a gente tem é: 1. Essa viagem atual para Madrid começou misteriosa, mas logo foi ligada à cidade e confirmada por ela. 2. Um histórico claro de viagens frequentes para lá, 3 no último mês, muitas vezes em cenários bem luxuosos e com registros que sugerem algo mais. 3. As interações online entre os dois, pequenas, como o comentário no mas que ganham um significado enorme nesse contexto. 4. As tais pistas encontradas pelos fãs, tipo o famoso tapete off-white, que funcionam como peças de um quebra-cabeças montado online. 5. Tudo isso acontecendo logo depois da separação da Virgínia e com ela mesma falando sobre estar solteira. 6. E o ponto crucial: ainda não há confirmação oficial do relacionamento por nenhum dos dois. De só contar a história. A gente quis explorar as camadas, a dinâmica da mídia em volta disso, sempre com base no que foi reportado. Apresentamos os fatos conhecidos, as viagens, os posts, as interações e as especulações que surgem a partir daí, como a imprensa noticiou e o público debate. É claramente uma novela em andamento, que prende a atenção por juntar esses dois mundos tão grandes, o do futebol de elite e o dos mega influenciadores. Isso talvez nos deixe com uma reflexão final, né? Pensando um pouco além do caso específico. Numa época em que a vida das celebridades é tão, mas tão documentada, seja por eles mesmos ou não, e dissecada pelo público e pela imprensa, qual o peso real que ainda tem a tal da confirmação oficial? Quando uma história pública como a desse possível romance fica tão forte, tão cheia de indícios, de padrões, de provas como esse tapete, será que a palavra final dos envolvidos ainda é o que mais importa para a percepção geral? Ou será que a própria construção coletiva da história, esse jogo de pistas e interpretações, se tornou mais relevante que a confirmação em si? Fica aí a pergunta sobre verdade, privacidade e como a gente consome a vida alheia nessa era de hipervisibilidade.